Olá novamente, estamos aqui na nossa quarta aula. Dessa vez a aula vai ser sobre substantivo, né? Iniciando as aulas sobre as classes de palavra, e eu vou mudar um pouquinho aqui, porque eu vou tentar acompanhar mais o slide. Estou com ele aqui aberto, eu acho que fica melhor, né? Sobretudo para quem queira acompanhar tudo junto. Bom, a primeira pergunta a ser feita é: o que é um substantivo? Substantivo é aquela classe de palavras que vai se dedicar a designar os seres, certo? Existentes ou não. Então, mesmo um ser imaginário, ele tem uma existência, ele é um ser. Mas a melhor forma de identificar o substantivo e evitar confusões é saber que ele é aquela palavra que pode ser precedida por um artigo. Então, nem sempre vai ser, mas se ela tiver essa possibilidade, já é um substantivo. Se eu puder dizer, por exemplo, o sujeito, o homem, é um substantivo, né? Um homem. O artigo é esse, esse ou, esse um, que precede as palavras. Bom, mas também há casos de palavras que são adjetivos, né? Por exemplo, ou verbos, que quando são referidas com um artigo, se tornam substantivos, justamente porque essa é uma qualidade de substantivo, né? Ter essa característica sintática de ser precedido com um artigo e ocupar a parte de sujeito, de objeto direto e indireto da sentença, né? É como se nós tivéssemos uma pessoa ou coisa de que nós falamos e algo que atribuímos a ela ou uma ação que atribuímos a ela, né? Então, o substantivo seria essa coisa, né? O predicado pode ser um adjetivo, pode ser um substantivo também, né? Pode ser o verbo, pode ser o evento, pode ser também um substantivo, mas em geral, essa posição de sujeito da sentença é sempre reservada para um substantivo, ainda que esse substantivo venha a ser acompanhado de outros elementos, mas ele é o núcleo, né? Então, digo, um homem bonito comeu um bolo. O homem especificamente é o substantivo, o é artigo, bonito vai ser o adjetivo, mas ele não é o núcleo ali é o homem. Esse bonito só existe por causa do homem, que o homem é bonito. Comeu é o verbo, né? Exprime a ação e concorda com o sujeito. E o bolo também é um substantivo, né? Mas poderia não ser, eu posso dizer que um homem é bonito e já seria o predicado aí. Então, bonito seria um adjetivo relacionado, mas sempre o sujeito vai ser um substantivo, né? Para ficar mais claro o que são os substantivos, né, e os limites dessa definição, quando a gente for começar a destrinchar, sobretudo na parte de concretos e abstratos, certo? Bom, então nós temos uma primeira divisão a ser feita: substantivos comuns e próprios, que são substantivos comuns e próprios. Eu acho melhor começar pelos próprios, né? Os próprios são aqueles que são o nome das coisas. A gente designa um indivíduo específico de uma classe por um nome, e esse nome o individualiza em relação aos demais. Então, por exemplo, Lucas é um nome que pode ser dado a um menino. Mas esse menino, esse Lucas não vai se referir à classe que ele é, vai se referir ao indivíduo, vai particularizá-lo. Então, Lucas vai ser um menino, mas é um menino chamado Lucas, né? Então, esse é o nome próprio. Então, os nomes próprios são... os substantivos próprios são nomes atribuídos a seres, né? Os principais são os antropônimos, que são os nomes atribuídos às pessoas, né? Lucas, João, Gabriel, Rafael, e os topônimos, que são atribuídos a lugares ou acidentes geográficos, né? Então, Recife, Brasil, Bahia, todos esses são nomes próprios, né? E os substantivos comuns. Os substantivos comuns são aqueles que, ao contrário dos próprios, colocam seres dentro de uma classe, uma mesma espécie. Então, eu acho que o exemplo que é melhor para entender é o seguinte: eu tenho vários deuses em diferentes culturas, certo? Mas eu chamo o Deus cristão de Deus. E aí eu diferencio colocando um D maiúsculo. Deus com D maiúsculo
é um substantivo próprio, é o nome de um Deus. Eu singularizo esse Deus, assim como Zeus, Hera, Iemanjá, enfim, qualquer entidade divina, eu vou. Não sei se estou falando o nome certo, falando de Iemanjá, mas qualquer entidade divina eu particularizo com o nome. Mas eu tenho Deus no geral. Eu digo, por exemplo, que Zeus é um Deus, certo? Quando eu digo que Zeus é um Deus, eu não estou dizendo que Zeus é o Deus cristão, estou dizendo que ele faz parte de uma classe da mesma espécie de entidades divinas. Então, esse Deus com minúsculo é o Deus substantivo comum. Mesma coisa, se eu tiver um animal de estimação, supor que seja um gato chamado Leonardo, é um nome bem comum para gato. Leonardo. Leonardo vai especificar aquele gato, certo? Vai ser referencial a sua individualidade. Gato vai colocá-lo numa espécie mais ampla, né? Então, se eu tiver outros 10 gatos na minha casa, um vai se chamar Leonardo, né? Mas se eu digo que ele é um gato, isso quer dizer que ele faz parte de uma classe. Ele não é um cachorro, ele não é uma galinha. Mas se ele é Leonardo, não depende de classe. Eu estou especificando aquele sujeito, certo? Mesma coisa o nome de lugares. Bem, tudo é planeta Terra, tudo é o mesmo lugar. Mas a gente especifica com nomes próprios, né? Singulariza esses lugares, ok? Bom, então, a próxima divisão, que eu acho que ela é central, porque geralmente é um tema importante, que muitas vezes cai nas provas, mas que tem uma certa confusão pelo próprio nome, né, que se dá a ela, que são os substantivos concretos e abstratos. Quando as pessoas pensam no substantivo concreto, tendem a pensar em tangibilidade, que é se eles são possíveis de ser tocados, quebrados ou não. Não é isso. A concretude, a que o termo faz referência, é da existência independente desses seres, certo? Então, eu fiz aqui uma listinha que vocês não precisam decorar de forma alguma, é só para mostrar a dimensão de substantivos concretos, que são muitos. Eu posso ter pessoas com substantivos concretos, Roberto, Lucas, animais, cachorro, gato, vegetais, objetos, lugares, entidades, minerais, fenômenos, instituições e concepções. Tudo isso engloba os substantivos concretos que têm uma existência em si. Mas o que é essa existência em si, independente? Fica mais claro quando a gente compara com os abstratos. Então, o que são os abstratos? São qualidades, sentimentos, ações e estados. Então, se eu digo beleza, que vem de belo, que é um adjetivo, belo, ele é feio. E é substantivo, eu digo a beleza, que é a qualidade daquilo que é belo, é substantivado. Então, uma coisa que é feia, ela é dotada de feiura. Bom, isso é uma qualidade, certo? Mas observe que essa qualidade está sempre relacionada a um substantivo, um outro substantivo. Não existe beleza sem alguma coisa que seja bela. A beleza não existe em si, né? Não é um ente, como é, por exemplo, mesmo o ente imaginário no Saci. O Saci é um ente em si, mas a beleza depende necessariamente de algo que vai ser belo. Então, a mesma coisa aqui, no caso dos sentimentos. Um sentimento de ódio, de amor, raiva, ciúme, eles sentem saudade. Esses sentimentos, eles existem dependendo de pessoas que vão sentir, ou seres que vão sentir tais sentimentos. Eles não têm a existência em si. O que é uma saudade? Não sei. Não existe uma saudade. Então, ações, né? Então, todas essas palavras que são verbos transformados em substantivos, eles tendem a ser abstratos, né? Eles não são abstratos, né? Então, salvo poucas exceções. Eu tenho, por exemplo, um exemplo que eu dou aqui, viagem, né? Que vem do ato de viajar, dedicação, que vem de se dedicar, aprovação, que vem de ser aprovado, fuga. Todas essas ações, que são resultados de um processo, né? Que é o substantivo, elas são abstratos. Observe, dedicação é alguém que se dedica, alguém que pratica essa ação. Aprovação é alguém que se estudou e foi aprovado alguma coisa, né? E também estados, né? Vida, morte. Ser vivo ou morto é a qualidade de um
um substantivo. Então, um fantasma é um substantivo concreto, ele tem uma existência em si, mas a vida não existe uma vida. Inclusive, o que é atributo do fantasma é estar morto, né? O fantasma está morto. Os seres são mortos ou vivos. Essa é a distinção principal. Então, para dar um exemplo, nós podemos ter substantivos que podem ser, na mesma palavra, pode ser concreto ou abstrato, dependendo de a que se refira. Então, se eu falo de redação, a redação é o ato ou processo de redigir um texto. Então, se eu estou lá fazendo a redação, no sentido de escrevendo, né, o texto, é um processo. Isso depende de uma pessoa que esteja fazendo. Ok? Mas, quando termina essa redação no Enem e eu entrego, aquilo ali é um objeto em si, é uma redação. Ela está pronta, ela não depende de uma pessoa que esteja fazendo. É diferente de um beijo. O que é um beijo? O beijo é um resultado de um processo, mas o beijo não existe em si, uma coisa, né? Eu não posso ver um beijo. Eu vejo o processo de uma pessoa dando um beijo na outra. Então a questão não é se uma coisa foi criada ou não por outra, não é isso. É depender da existência de outros para existir, assim dizer, né? Então o objeto ele vai ser concreto ainda que feito por outra pessoa. E aí nós temos a formação dos substantivos, né, que a gente já falou. Nós temos substantivos que são primitivos, derivados, simples ou compostos, certo? Então isso aí é comum a várias palavras, mas tem uma peculiaridade, os substantivos, em relação à sua formação, que eles são também, podem ser coletivos, né? O que são os substantivos coletivos? São aquelas palavras que designam um conjunto de seres, né? Então, por exemplo, alcateia é um conjunto de lobos. Não se trata de uma espécie, se trata de um conjunto mesmo de lobos. Frota de veículos, cacho de uva, de banana, discoteca de disco, pinacoteca de quadros, certo? Cardume de peixe. Então, esses são os substantivos coletivos. É interessante, e não vai dar tempo de eu ficar falando aqui vários, mas é interessante que vocês pesquisem, né? Há muitas listas na internet e em livros mostrando vários que é bom conhecer. Embora você não já sempre, né? Mas, sei lá, é interessante. Pode ser uma questão, de repente. Sobretudo os mais famosos, né? Alcateia, Molho de Chaves, enfim. E aí a flexão de gênero. A gente já falou de flexão de gênero do substantivo, né? Geralmente vai ser pela flexão, o O se transforma em A no final da palavra, ou eu acrescento sufixo que seja feminino, conde, condessa, né? Cônsul, consuleza. Mas nós temos substantivos que cabe falar que são os epicênios, comuns dos gêneros e sobrecomuns, ok? Então, os epicênios são aqueles que designam certos animais que não vão ter uma forma feminina. Então, leão, leoa, eu tenho uma forma masculina, uma forma feminina. Mas no caso de jacaré, eu só tenho jacaré fêmea e jacaré macho. E é sempre o mesmo gênero. É o jacaré fêmea, o jacaré macho. Não tem masculino e feminino. Onça é a mesma coisa. Onça macho, onça fêmea. Tigre, tigre macho, tigre fêmea. Então, nós temos também os substantivos sobrecomuns, né? Sobrecomuns são aqueles que designam pessoas que têm só um gênero. Então, a criança é menino ou menina, não importa se é mulher ou homem. Vai ser sempre a criança e vai ter só um gênero. O guia, o bebê, a testemunha, certo? Bom, mas nós temos aqueles que designam seres e vai ter uma alteração de gênero, mas essa alteração de gênero não muda a estrutura da palavra. Então tem o colega, a colega, mas não o colego, a colega, né? O motorista, a motorista, não o motorista e a motorista. Então, esses são os substantivos comuns de dois gêneros, certo? Bom, e eu tenho uma parte sobre flexão de número, mas a gente já tratou dela, mas é mais para dizer alguns outros processos, né? Então, se eu tenho um radical terminado em vogal, eu vou acrescentar o S. Se em L e S, né? Sol, sóis, canal, canais. Se Z é S, né? Fases, gravidezes. E no caso, nós vamos ter um plural que é o plural metafônico, que é quando eu acrescento não só o S ao final da palavra, mas também eu vou mudar
abertura de uma vogal, né? Então, observe. Porco, orcos. O grau de abertura aumenta. Porco, porcos. Fogo, fogos. Imposto, impostos. Não são todas as palavras, certo? Então, são algumas palavras específicas do português que tem essa mudança de plural metafônico. Bem, e grau também nós já falamos, né? E eu tenho que avançar porque já está acabando meu tempo aqui. Então, grau aumentativo, homenzarrão, porcar, porcão, né? E grau diminutivo, homenzinho, boquinha, porquinho. Nem sempre eles vão remeter a tamanho, vão remeter a um processo de avaliação, né? Então, eu posso dizer usar o porquinho com um porco grande, sendo algo carinhoso, ok? Bom, então, essa foi a aula de hoje e a gente se vê na semana que vem.